livro Médiuns, ditado por Miramês, psicografado por João Nunes Maia, lição Médium Visado. Visado? Visado. Visado, no plural. Não. E lá em Marcos, capítulo 15, versículo 30, está assim: salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Aí isso aí está falando quando Cristo foi crucificado e estava o pessoal ironizando ele lá crucificado, falando que ele tinha dito que o templo destruído ele reconstruiria em 3 dias. E aí, quer dizer, fazendo alusão ao corpo dele, aí falou, desce da cruz, ironizando lá. Então vamos ver agora a dissertação. A dissertação do Miramês sobre médium visado. 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 O médium visado. O médium visado pelas trevas escuta sempre o que o Divino Senhor ouviu dos mais acirrados fariseus da sua época. Salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. A raça de víboras ainda polui a atmosfera da terra e deverá continuar por algum tempo, ocupando-se somente com teorias sem fundamentos e exigindo dos que se entregaram à vivência do Evangelho os maiores absurdos que assimilam o estado de espírito em que se encontra. Eu acredito muito em provas, sabe? Você está aqui num mundo de transição, onde o dinheiro fala muito alto, onde a violência fala muito alto, e você numa reforma indo na contramão do habitual, aí tem essas provações, né? Médium, se alguns dons começam a despertar-vos o coração para o serviço da luz, não desdenheis a oportunidade. Procurei educá-los na filosofia da caridade, no entendimento com o amor e na fecundidade do perdão. E sempre que puderes, trabalhei pelo bem coletivo. Não vos preocupeis com o que os outros dizem de vós. Analisai as situações dos que vos condenam e se dê caridoso para com eles, usando a tolerância. Não deveis vos irritar com a descrença dos abusadores. Fazei com que o vosso amor se transforme em paciência. Colocai-vos na posição da invulnerabilidade aos ataques, respondendo com a arma do perdão incondicional. Familiarizai-vos com a alegria, aquele que contagia, e transformai a melancolia em esperança, a dúvida em fé e o ódio em amor. O médium cristão é sempre visado pelas forças negativas, pois elas testam as qualidades dos sábios e o equilíbrio dos santos. É bom que repitamos Jesus no relato de João, capítulo 15, versículo 12, inteirando-nos sobre como deve ser nossa conduta. Ei-lo, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O nosso dever é amar a todos, mesmo a quem nos persegue e nos calunia, porque o amor puro é que nos aproxima de todos, sem distinção, convertendo-nos para Cristo, que vive por nós. O sensitivo cristão não deve se ausentar das lutas nem fugir dos problemas. Quando esses surgirem em seu caminho, deve enfrentá-los pelos meios do bom proceder, pois nunca ficará sozinho. Somos todos elo da mesma corrente universal, com os mesmos direitos e deveres. Estamos ligados por leis irremovíveis que nos disciplinam e nos garantem a vida na eternidade de Deus. Somos visados todos os dias pelos instrumentos da ignorância, porém seremos ajudados em todos os instantes
se soubermos proceder perante os nossos julgadores. Aqueles que julgamos nossos inimigos nos trazem uma mensagem de aprendizado, dependendo do modo pelo qual assimilamos. O uso da prece constante e o esforço próprio para melhorar nos inspiram no clima do bom senso. Eu vou dar uma paradinha aqui para comentar sobre isso aqui, porque, pulando esse lado mais vibracional, né? Quando a gente tem o hábito do pessimismo, da dúvida, do medo, a gente está alimentando as nossas sombras. As nossas sombras, o que é as nossas sombras? É aquilo que não é iluminado, não é a luz nossa, e sim a parte ainda obscura, ignorante, a ser trabalhada. Então, a dúvida nossa já é uma vertente para você cair em vibração. O medo é cair em vibração. O pessimismo é cair em vibração. E isso tudo aí está muito condicionado a crenças limitantes nossas. A gente é educado a ser fruto do pecado, a uma porção de situações que você está ali, por misericórdia de Deus, do divino. A gente foi criado, a gente está no processo de transição, da ignorância até a perfeição. Isso é um processo natural. Então, esse terror psicológico, e a gente compra esse pacote. Essa semana, eu conversando com a minha tia, eu fui fazer uma visita a ela, estava passando perto, eu falei, vou lá visitar. E ela agora está na igreja católica, está meio beata. Mas para mim eu achei que melhorou, porque ela está mais amorosa, mais doce no falar, mas ela está meio... para melhor, né? Aí ela vem botando aí essa dualidade, né, do mal contra o bem. Eu falei, tia, Deus é o criador do bem e do mal. Ela ficou horrorizada. Que isso? Onde está escrito isso? Aí ela tem lá umas 3 Bíblias. Aí eu, tia, eu não sou evangélico nem católico, mas peraí. Aí eu peguei meu celular, lá tem um aplicativo de inteligência artificial, aquilo ali é muito legal. Quem tiver, põe que qualquer dúvida ali responde. Aí eu falei, eu perguntei lá aonde está falando na Bíblia que Deus é o Deus do bem e do mal. Aí falou lá, Isaías, não sei o que lá. Eu falei para minha tia, depois estuda e vem falar comigo, porque isso aí, tia, não é para denigrir Deus, não. Isso é para dizer que Deus criou o mundo aqui, colocou a gente no processo, sabe, ascensional. E o bem e o mal é trabalhar, sabe, trabalhar experiências para aprendizado. E as pessoas ficam nesse lado feudal, né, criam um castelo, todo uma brigada de pessoas que estão ali, aí tem os vassalos, os poderosos, e você está sempre aí levando na cabeça, e sempre submisso, e sempre se castrando, para não trabalhar, sabe, o teu lado empreendedor, o teu lado, você Deus. Você vai ter sempre que precisar do externo, do Salvador externo, do Deus externo, dos santos externos, e nunca a culpa é sua, a culpa foi porque você foi mal assessorado. Então, quer dizer, a gente absorve esse lado pessimista, esse lado vitimista, esse lado frágil, por comprar o pacote, comprar essas crenças limitantes. E a gente vai, aquilo não é para mim. Eu não nasci para isso. Eu não tenho dinheiro para isso. A gente cria, sabe, sempre esses espaços para se desculpar, para não tomar dianteira. E aquilo criou, sabe, uma personalidade, um caráter nosso. E para mudar o caráter, a gente tem, como disse aqui, né? Só que aqui falou de uma forma mais romântica, a prece. Mas o que é a prece? É a presença. É você estar presente em todo momento, em toda conversa. Por que eu estou me depreciando? Por que eu não posso? E a gente entender isso, e essa presença vai tirar essas crenças limitantes do nosso arquivo.
E a gente vai entender que ali a gente está mudando a nossa frequência, saindo de baixa para alta, porque você acabou com aquele conceito de se vitimizar, de achar que é o pequenininho, que é isso e aquilo. E isso, essa frequência mais alta faz você construir os seus desejos, porque você está vibrando alto. Então, esse negócio de levar a sua cruz, isso tudo, é se vitimizar. Lógico, a gente vem aqui trabalhar uma reforma, os nossos karmas lá de trás vão ser necessários enquanto a gente não estiver presente. Quando a gente estiver presente, aquilo vai desaparecendo. Porque você está presente, você está ciente, você está sabendo da tua responsabilidade e você não está se vitimizando. Ah, vou orar para fulano, para ciclano, para isso, para aquilo. Não, é você. Você tem que levar a carga mesmo. Você tem que ver que aquilo ali é uma experiência que você tem que vivenciar. E, como disse aqui, se você souber interpretar de forma positiva o que está vindo, você vai sair sempre bem. Mas a gente sempre acha que o fardo é pesado, que tem que ter uma ajuda aqui e ali. E a gente, essa presença, o que é isso? Como é que eu falo com as pessoas? Como é que eu penso das pessoas? Como é que eu sinto quando falo com as pessoas? Isso tudo é a presença. É você se situar em você. É você entender por que eu penso mal dele, por que eu falo mal dele, e trabalhar isso. E isso é um processo também de transição. Não é que de um dia para outro que você vai acabar com isso, mas é uma peleja que você vai ter que ir lá até aquilo. E mais tarde aquilo, sabe, vibrar em patamares altos vai ser normal, porque você está ali condicionado ao positivo, ao altruísta, ao belo, ao bonito, e não ao lado depreciativo de tudo, principalmente de você próprio. Então, a gente tem que tirar um pouco da leitura romântica essas crenças limitantes, porque eu sou Deus, eu tenho que acreditar nisso. Porra, se o cara conseguiu quase ser um filho de uma família bem humilde, conseguiu ser um ministro, conseguiu ser um presidente da república, por que eu não posso? É só eu focar. Tudo bem que tudo a gente inicia sendo fruto do meio. Às vezes foi mal assessorado no início, mas a vida não acaba. Então a gente tem todo momento para iniciar o processo. Se não vai ser nessa vida, vai ser em outra. Então a gente tem que entender esse processo de ancorar, sabe, a minha frequência em patamares maiores, melhores, porque eu mereço e eu posso, mas a gente fica limitado porque eu não sou um espírito superior, eu não sou isso, eu não sou aquilo. O que é espírito superior? É viver na frequência alta, é não errar nunca, e um dia a gente vai conseguir, com o hábito, né? Então vamos continuar. O médio do bem carrega consigo as marcas do Cristo e sabe e soube em toda a sua existência e sobe em toda a sua existência o Calvário com testemunhos intransferíveis. A maldade de muitos chega à exorbitância de exigir fenômenos, sem perceber que a dor e os problemas são o próprio milagre divino, com roupagens diferentes. Então, isso aqui é a abordagem do que está vindo. E ser pessimista, ser medroso, ser duvidoso, vai te afundar. A ignorância desconhece o benefício quando ele se esconde na enfermidade. Ser médio não é se candidatar a glórias transitórias, nem a espetáculos de pálidas gargalhadas. É verdadeiramente entrar para a escola do amor, onde a educação sensibiliza a alma e a instrução alarga os horizontes da mente. Vamos nos lembrar novamente de Jesus em João, capítulo 13, versículo 17, no objetivo de confirmar o que estamos conversando.
Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. As bem-aventuranças pertencem àqueles que procuram a prática dos preceitos do Evangelho, e esse trabalho é individual, tendo alguns reflexos no todo. E, quando estiverdes nas maiores dificuldades da vida, quando as provações assomarem todos os vossos caminhos, quando o peso de vossa cruz estiverdes esgotando as vossas forças, ireis ouvir da parte dos que andam convosco as palavras abaixo, porém, respondei com o perdão. Aí as palavras abaixo são: salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Que assim seja. Vamos pedir o Erlei para fazer a prece inicial. Pode ser? É isso aí. Irmãos queridos, nós estamos aqui agrupados em nome da fraternidade, que nesse momento, irradiando a essa corrente de mentalização positiva, cada um de nós possamos doar aquilo que temos de melhor. E aquilo que temos de melhor inicia-se pela fase do amor. Assim, nós temos condição de atrair para nós os elementos que estão, a princípio, mais próximos de nós, mas numa situação muito superior. Foi dito ali sobre a condição do indivíduo ser pequeno, mas essa pequenez que nós estamos agora falando aqui, trata-se de humildade, não querer ser arrogante, não querer ser aquele ou aquela mais sabido, mas porém procurar ocultarmos de nós, disfarçarmos de nós cada vez mais a indolência, a imotivação. Nós temos que estar sempre motivados. Como? Nós pedimos a Deus, mas não podemos mandar em Deus. Nós pedimos a Santíssima Maria, o Mestre Jesus, não podemos mandar. É uma questão de humildade, de transferir o problema, e o problema não é transferido, o problema é nosso. Então nós, através da cura divina, que vem através dos nossos esforços, vem através da nossa força de vontade, boa vontade, vem através da caridade principalmente. Foi dito aí: amarás o vosso próximo como a ti mesmo. Então aqueles que trabalham, que são adversários do bem, nós ignoramos, não a pessoa, mas o gesto. Então estamos aqui, nesse momento, nos fortalecendo, trazendo para nós esse imediato do campo de energia cósmica, através do fluido cósmico terapêutico, aonde nós podemos tocar a mente buscando uma força de reação, desprezando toda aquela negatividade do nosso organismo material e mental principalmente. Assim, nós procuraremos aproximar cada vez mais desse banquete espiritual que nada mais foi idealizado pelo grande Mestre Jesus, e nós estamos aqui para segui-lo. Então, feliz daquele que já consegue ter as marcas do Cristo, e nós estamos trabalhando para isso. Basta que a humildade seja a nossa mãe, e que a nossa fortaleza seja o amor. E assim sendo, estamos muito gratos, pedimos aos espíritos superiores, aos espíritos benevolentes, que possa dar uma chegada até aqui, participando desse comitê espiritual, para cada um de nós, quando sairmos daqui, sentir melhor do que chegamos. Agradecemos por tudo o bem, o bem-estar da vida. Agradecemos a Deus acima de tudo, mas procurando saber que nós
somos a essência desse Deus e que nosso imediato, o nosso pronto, direto, é o bem, é a perfeição de onde nós viemos. E por alguma falha, fomos colocados aqui nesse plano que já chegou num estado bem adiantado. Então, assim, nós queremos agradecer a presença dos irmãos invisíveis, agradecer a todos nós, encarnados e desencarnados, a modificação da água, a passar a ser uma água fluidificada para o bem, do corpo e do espírito. E assim sendo, temos que agradecer também a presença dos convidados, daqueles que nós chamamos e que convidou a outros. A porta é um ministério que está aberto, é onde todos vêm para poder desfazer aquele mal possível. Então nós estamos aí, em nome de Jesus, em nome da Santíssima Maria e da nossa boa vontade. Muito grato por tudo. Passa a palavra ao irmão Carlos. Falou, Henrique. Então vamos continuar aqui no livro. Livro dos Médios, deixa eu ver aqui agora. Pergunta 105. Pergunta 105. Então estamos na segunda parte, capítulo 6. Ainda é a manifestações visuais. Pergunta 105. Pela sua natureza, em seu estado normal, o perispírito é invisível e tem isso de comum com uma porção de fluidos que sabemos existir, mas que jamais vimos, mas que pode também, como certos fluidos, sofrer modificações que o tornam perceptíveis à visão, seja por uma espécie de condensação, seja por uma alteração, seja por uma alteração em sua disposição molecular. É quando nos parece sobre uma forma vaporosa. Isso aqui não é uma pergunta, é uma afirmação, então. Vaporosa. A condensação, e não é preciso tomar esta palavra ao pé da letra, de vez que a empregamos na falta de outra e a título de comparação. A condensação, dizíamos, pode ser tal que o perispírito adquire as propriedades de um corpo sólido e tangível, mas pode instantaneamente retomar seu estado etéreo e invisível. Podemos nos inteirar desse feito do vapor, que pode passar da invisibilidade ao estado brumoso, depois líquido, depois sólido e vice-versa. Estes diferentes estados do perispírito resultam da vontade do espírito e não de uma causa física exterior como em nosso gás. Quando nos aparece é porque colocou seu perispírito no estado necessário para torná-lo visível, mas para isso sua vontade não basta, porque a modificação do perispírito se opera pela sua combinação com o fluido próprio do médium. Ora, esta combinação não é sempre possível, o que explica porque a visibilidade dos espíritos não é geral. Assim, não basta que o espírito queira se mostrar, não basta também que uma pessoa queira vê-lo. É necessário que os dois fluidos possam se combinar, que haja entre eles uma espécie de afinidade. Pode ser também que a emissão do fluido da pessoa seja bastante abundante para operar a transformação do perispírito e provavelmente existam ainda outras condições que nos são desconhecidas. É preciso, enfim, que o espírito tenha a permissão de se fazer ver a tal pessoa, o que não lhe é sempre concedido ou não o é, senão em certas circunstâncias, por motivo que não podemos apreciar. Então, vamos ver agora o Miramês dar uma explicação mais... Atualizada, não? Não, assim que mais plausível, né? Que colocou ali uma
uma situação de que a ciência mesmo ainda não é totalmente conhecida, nem pelo esses irmãos no estágio do Miramês, né? Então, estamos no capítulo 16, alusivo ao Livro dos Espíritos, a segunda parte, no capítulo 6, pergunta 105, corpo fluídico. Então, vamos lá. O corpo fluídico do espírito, falei Miramês, não, ali é o Livro dos Médiuns, não o Miramês, né? Os espíritos que ali ditaram. O corpo fluídico do espírito, ou perispírito, é de natureza invisível aos olhos humanos. Contudo, esse corpo fluídico, no caso, ele é tão pertencente à matéria quanto ao espírito, ou não? Não, ele fica como mediador, não? O corpo fluídico aqui é o perispírito visível, de forma gasosa, mais ou menos. Entendeu? Não tem um corpo fluídico. Ele se colocou fluídico ali na hora. E colocou ali. É preciso a vontade do espírito e também o lado mais material aqui do médium. Ele ter esse ectoplasma para ceder, para formar aquela tangibilidade. Então, vamos lá. O corpo fluídico do espírito, ou perispírito, é de natureza invisível aos olhos humanos. Contudo, pode sofrer modificações na sua intimidade, tornando-se visível. Porém, este ato é passageiro. Ele é acompanhado por muitos tipos de fluidos imponderáveis que se associam ao seu todo, atendendo a sua mente naquilo que ela desejar. A ciência espiritual é rica nos seus arranjos, particularmente no que é necessário para o reconhecimento da verdade. As leis de Deus garantem a harmonia do universo. O perispírito, na sua condição como tal, recebe a força da alma e lhe obedece. Quanto mais elevado é o espírito, mais os fenômenos se processam com nitidez. Os seres humanos não se encontram em condições de perceber as visitas permanentes dos espíritos, por não suportarem viver duas vidas. Falta-lhes capacidade, mas o que já ocorre são processos gradativos, pelos quais a natureza vai desenvolvendo recursos neles mesmos de suportação dos fatos mais elevados. Todos os fenômenos têm uma gradação por lei universal. Eis porque recomendamos aos médiuns a não forçarem o desenvolvimento mediúnico, porque as consequências são de difícil reparo. Os tenuíssimos filamentos nervosos são ligados aos centros de força, e esses no domínio da alma. O reparo do corpo físico, por vezes, é fácil, dos nervos é mais difícil, e dos centros energéticos mais demorados. O equilíbrio do espírito é muito trabalhoso. Toda violência foge às regras das leis divinas e não se deve usá-la sob pena de padecimentos inumeráveis. O perispírito apresenta diferenças no que se refere a transformações. Há perispírito tão grosseiro, ainda chumbado ao solo terreno, ficando quase visível a todos os homens e a alguns animais, pela ignorância da alma, trazendo as paixões inferiores em completa evidência. Todavia, encontram-se no mundo espiritual espíritos de elevação tal que eles se tornam invisíveis aos espíritos que vivem em esferas mais baixas, precisando as tais almas dignas de usar a mediunidade para se comunicarem com seus irmãos de retaguarda. Os diferentes, quer dizer, não é direto no mundo espiritual, não é no mundo físico, não. Na nossa vida terrena, né? Não, ele está colocando que até no mundo espiritual. Não, ele está dizendo aqui que tem espíritos tão evoluídos que até no mundo etéreo, até no mundo espiritual, eles têm que usar alguns mecanismos para se apresentar.
Entendeu? Poxa. Agora, deixa eu ver aqui. Vou voltar aqui. Há espíritos apresentam diferença no que se refere à transformação. Há espíritos tão grosseiros, ainda chumbados ao solo, terreno, ficando quase visível a todos os homens e a alguns animais, pela ignorância da alma, trazendo as paixões inferiores em completa evidência. Todavia, encontra-se no mundo espiritual espírito de elevação tal que eles se tornam invisíveis aos espíritos que vivem em esfera mais baixa, precisando de tais almas dignas de usar a mediunidade para se comunicarem com seus irmãos de retaguarda. Os diferentes estados do perispírito resultam da maturidade do espírito, de suas condições morais elevadas, dos pensamentos puros e do coração envolto no amor e na caridade. O perispírito é a volta do nosso Jesus Cristo à Terra, respondendo às preces geradas pela dor nos 4 cantos do mundo. A doutrina espírita é como que o socorro dos céus aos homens, despertando-os para a vida imortal. A humanidade ainda se encontra dormindo e o espiritismo veio para acordá-los do grande sono. O vidente não vê o espírito propriamente dito, ele vê mais ou menos a forma perispiritual, uma das roupagens da alma que se movimenta em combinação dos fluidos do espírito desencarnado com o do médium em questão. Desta combinação, a vibração do perispírito diminui e na lentidão torna-se visível. Em muitos casos, para todos os assistentes, é o fenômeno das aparições, visíveis e, em muitos casos, tangíveis, aquele que se encontra no mundo espiritual e que deseja mostrar-se. Certo é que não basta que o espírito queira mostrar-se, tornando-se visível, mas que tenha a cooperação de médiuns dotados de tal faculdade. O fluido animal é indispensável para esses fenômenos. E, acima de tudo isso, devemos lembrar que, para todos os acontecimentos fenomênicos, é preciso que Deus conceda, que haja permissão dele, para que a alma se torne visível através do seu corpo mais grosseiro. Os fenômenos dos espíritos são para lembrar aos homens a caridade, o amor a Deus e ao próximo. Ao médium diremos que onde houver padecimento, problemas, infortúnios, lágrimas, é o Senhor o chamamento ao trabalho. No Evangelho segundo Mateus, no capítulo 25, versículo 39, Jesus cita a pergunta que os justos poderão fazer: e quando te vimos enfermos ou presos e te fomos visitar? Ele sempre te responderá pelos processos da consciência: estou junto aos que sofrem toda a ordem de tribulações da vida. Busca o leproso, que me encontro com ele. Ampara a criança, que lá estou. Protege o idoso, pois ao lado dele eu estarei. Esta deve ser a obrigação do médium, porque a caridade é a melhor sustentação da mediunidade com o amor. Não existe outra via para encontrar Deus no coração. Os sãos não precisam de remédio, afirma Jesus. Eu sou o pão que desce do céu. Ele é o pão divino que serve de medicamento para todos os sofredores. Médium sem Jesus é como que corpo físico sem alma, que vive a esmo e sem comando. A harmonia do corpo fluídico se fundamenta no amor e na sabedoria. Que assim seja. Miramês também é cultura. É uma questão que poucos sabem, né, da vida fora do corpo, do movimento, do exercício que tem na espiritualidade para trazer, né, a condição de
de equilíbrio melhor. E cada vez que nós vamos aos estudos, nós atingimos assim uma meta de crescimento que só vem nos beneficiar. E daí nós já vamos tirando assim uma partícula desse aprendizado para o nosso próprio crescimento. Estamos investindo no nosso espírito para melhores dias, né? Para melhores épocas que vêm aí. Mas ele foi como disse ali, cara. Bem-aventurados é o que conhecem a verdade, e melhor aqueles que praticam. O problema todo, a gente já sabe de tudo. O problema é a gente se condicionar a praticar, Isso mesmo. a manter o foco, né? Então vamos agora procurar entrar em transição, em telepatia, em noção mediúnica com o nosso modelo e guia, criar essa ligação com o Mestre Jesus e tentar iniciar esse diálogo assim. Mestre Jesus, obrigado por estarmos aqui dando prioridade a esse pão que nutre a alma, a essa mensagem libertadora que me posiciona como o protagonista, o absoluto na minha história. E o Senhor é o farol que nos guia para não ter equívoco, não ter desculpa e compreender que tudo depende de cada um de nós. A questão é foco. Bem-aventurados os que conhecem a verdade, e mais bem-aventurados os que botam em prática. Mestre, nos ajude a não deixar de te amar, de estarmos sempre se reciclando, se atualizando, para cada vez andar de uma forma mais forte, mais absoluta, mais dono de si. Em cima dessa intenção, agradecemos por aqui estarmos e só temos a dar muitas graças ao Pai, Criador de tudo e de todos. Em nome do Mestre Jesus, está aberta essa fraternidade entre irmãos. Que assim seja. Isso aqui está desarranjado. Está tudo desarrumado. Que a paz esteja contigo, irmão. Está desarranjado. Cadê os cavalos? Cadê os cavalos? O que lhe traz aqui, irmão? Isso aqui está tudo desarrumado. E o que é estar desarrumado para você, irmão? Cadê os cavalos? Cadê? Você quer que eu arrume? Vou arrumar isso aqui. E você quer cavalo para quê, irmão? Arrumo. Você quer ser levado? Você quer montar em cima dos outros? Qual é o seu objetivo? O que lhe traz aqui, A irmão? gente chega perto, dá um sopro, pronto, já está tudo arrepiado, tudo unido, tudo. E você, irmão? O que você tem para fazer? Eu quero arrumar isso aqui. A tua história é tomar conta da vida dos outros. Você não tem nada para fazer em proveito próprio. Você me dá empido? Me dá um maravilha, eu resolvo. Irmão, você bateu na porta errada. A gente está querendo se desapegar do marasmo, de tudo. A gente está. Ninguém está dizendo que tem santo aqui, que tem perfeito, ninguém está dizendo isso. Você que está achando. É, tudo aí. E aí, é um processo. A gente está numa escola. Tem. Não tem ninguém aqui, professor. Mestre é Jesus. A gente está aqui aprendendo, irmão. Medroso, todo mundo. Medroso do quê, irmão? Não vou brigar com você. Não é questão de brigar, irmão.
Você já está do outro lado, numa outra dimensão, e quer falar de comida, de terror, do mundo físico. Você não se situou, Então não? fica aí. Então fica aí. Tô largado aí. Você, irmão, Tudo desabafado. Tudo desabafado. você já era para estar num grau bem melhor, irmão. Sabe, desapegado da necessidade da bebida, da comida, e aí você tem que se escravizar para isso, para ganhar a tua bebida, a tua comida. Você não precisa disso, irmão. Olha ao teu redor. Você ainda está com nostalgia da época que vivia na carne. Mais nada. Você não notou que você não precisa de comer? Você não notou que ninguém morre? O sofrimento é condicionamento. É questão de ponto de vista. E essas crenças é que faz a gente se prostituir, se corromper. E sabe por que você está aqui, irmão? É para se libertar. Que você agora possa compreender o porquê você veio aqui. Que você possa começar a trabalhar o que tudo foi falado aqui nessa noite. E que você possa colher o de melhor para você. Fique na paz, meu irmão. Fique na paz. Escolha o melhor lado. Escolha você. Não precisa se prostituir, se corromper. Você é maior. Basta você querer. Tô precisando de ajuda. Eu tô precisando de ajuda. Que a paz esteja Eu tô contigo. precisando de ajuda. Que Eu tipo de sei que eu ajuda morri, que eu sei que você eu morri, precisa? eu sei que eu morri. Mas eu tô vivo. Tô vazio. Eu penso ajuda. Penso socorro. Mas cadê? Eu não vejo nada, não escuto ninguém, não sinto nada. Não vai me ajudar. Então vamos todos aqui reunir em prol desse irmão que ele pensa que ele está isolado, está sozinho. Eu tô sozinho. Irmão, você não está sozinho. Creia que você é poderoso. Não ponha o poder na mão dos outros. Você cria o teu mundo. Veja com alegria, você está vendo com tristeza. Você está vendo com pessimismo. Você está vendo com a derrocada, irmão. Irmão, esqueça o passado. Pense agora. Lembre do nosso irmão maior, o Cristo de Deus. O Pai está em todo local, em todo momento, em todo instante. E você não é um descamisado, não é um servo. Você é o Filho de Deus. Abra os olhos e veja. Já estão chegando, tão perto de você, para te resgatar. Pois era isso que você precisava, de se renunciar, irmão. Tirar a soberba, tirar a vaidade. Olhe e veja já
a ajuda chegando. Mestre Jesus, que esse irmão possa agora ser assessorado para sair desse estado de isolamento, de medo, de dúvida, que ele agora possa ser levado para um ambiente na qual ele necessita, que a paz possa encontrar a porta aberta no coração desse irmão. Que assim seja. Os irmãos estão chegando já ao término desse encontro. Vamos voltar a mentalizar a imagem do Mestre Jesus e tentar voltar ao diálogo com ele. Mestre Jesus, agradecemos por mais essa reunião, que todos os irmãos que aqui vieram possam ter recebido a tua cota medicamentosa, energética, salutar a qualquer tipo de patologia, de perturbação, de influenciação que possa ter, que a paz seja resultante em todas as consciências que aqui chegaram e que daqui vão embora, e que possam contaminar com todos lá fora dessa paz, dessa tranquilidade. Que assim Que seja. assim seja. Com a colaboração da harmonia que se encontra nessa casa, um hino para o fechamento das nossas Peraí, Erli, ainda. hein, Erli? Eu ia pedir ao seu Pedro que ele quer fazer um depoimento, quer fazer um agradecimento. Depois Isso. você canta o hino. Eu quero fazer um agradecimento a Caritas pelo a graça recebida, que me deixou muito satisfeito. Se essa graça for momentânea, aí eu não tenho nada a dizer, mas para mim foi uma felicidade muito grande, que a paz de Deus esteja com todos. Assim seja. Muito obrigado. Então
se encontrem com todos os irmãos aqui presentes. É mais um dia de reunião e eu, como é de costume, estou aqui junto a vocês para poder aprender mais um pouco, pois é devagar que fomos nós instruir e aprimorando o nosso saber. Saibam que junto comigo vêm muitos irmãos para também aprender. A cada dia só vai aumentando a quantidade de irmãos que querem saber sair do mundo da ignorância espiritual. Podemos dizer que somos muito felizes por fazer parte desta reunião. Eu só tenho que agradecer a todos que nos proporcionam tudo isto, tanto da parte desencarnada, que faz o ambiente que é para harmonizar, e os encarnados que estão aqui para esta ação de caridade. Obrigada a todos vocês, para que tudo possa acontecer. É isso mesmo. Que a paz do Mestre Jesus esteja sempre com todos e que vocês tenham cada vez mais força para continuar este ato de amor e caridade. Estou hoje e venho agradecer por tudo. Estou aqui hoje e venho agradecer por tudo que venho recebendo nesta casa, irmãos. Nessa casa, irmãos. Se não fosse aqui, eu ainda estaria lá só me lamentando e me sentindo uma coitada, pois é assim que eu me sentia, pois, meu Deus, por ser muito jovem e cheia de planos, não me sentia ainda pronta para morrer. Como antes eu ainda achava do que achava que se morria. Porém, hoje continuo hoje, com tudo que venho aprendendo, eu sei que tudo tinha que ser do jeito que foi e que ninguém tinha culpa de nada. Era minha hora e eu estou. Era minha hora e eu estou aqui. E eu estou aqui depois. Ai, meu Deus, espera aí, eu vou tentar me achar. Que era, ninguém tinha culpa de nada, tá? Era minha hora e estou aqui. Depois do aprendizado é que vamos mudando e vendo como Deus é bom conosco. E nem sempre merecemos, e mesmo assim não ficamos desamparados. Bem, eu só tenho a agradecer por ter esta escola, para que possamos evoluir, para quando tiver que voltar, ter uma vida bem melhor do que a de antes. Fiquem todos na paz. Aí tem uma irmãzinha aqui, é bem pequena, mas acho que ela queria falar mais. Hoje
conseguir chegar e entrar, pois da outra vez eu não tive esta oportunidade. Gente, como aqui é bom e como fui recebida com muito amor e carinho. Ela volta a ser obrigado, pois eu voltarei mais vezes para conseguir me matricular. Fiquem com Deus. Assim seja. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Abraça os que te cercam,